Olá, amantes da história! Nesse vídeo de hoje nós vamos conhecer a seita dos fariseus. Quem foram os fariseus? Quando eles surgiram? Quem foram os seus líderes históricos do início? No que eles acreditavam? Por que eles perseguiram Jesus? Assista o vídeo, deixe o seu like e o seu comentário, não esquecendo de ativar o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos que postarmos aqui no canal. Os fariseus eram um grupo de judeus devotos da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que surgiram no século II aproximadamente em 167 a.C., e foi dissolvido no ano 73 d.C. Os fariseus se opunham aos saduceus, eles acreditavam nas leis orais escritas, e foram os criadores do sistema de sinagogas. Após a destruição de Jerusalém e do Templo em 70 d.C., as crenças dos fariseus se tornou a base básica, litúrgica e ritualística do judaísmo rabínico. A origem e a história dos fariseus. A origem mais próxima do nome fariseu vem do latim farisaeus, que por sua vez deriva do grego farisaios, baseado no hebraico prushim ou perushim. A palavra vem da raiz parash, que basicamente significa separar, afastar. Assim, o nome prushim ou perushim é muitas vezes interpretado como aqueles que se separam do resto das pessoas comuns para se dedicar ao estudo da Torá e de suas tradições. No entanto, sua separação não envolvia ascetismo, pois acreditavam que ensinar as pessoas sobre as escrituras e tradições dos pais eram importantes. A origem mais provável dos perushim é que eles se originaram de um grupo religioso judeu chamado Hassidim, os piedosos, que apoiou a revolta dos Macabeus, 168 a 142 a.C., contra o rei Seleucida Antíoco IV Epifânio, que propunha a eliminação de todas as culturas não gregas, bem como todo o banimento de qualquer crença particular. Líderes históricos dos fariseus. Simeão ben Shetash. Durante os reinados de Alexandre Janeus, 103 a 76 a.C., e sua sucessora, a rainha Salomé Alexandra, 76 a 67 a.C., ele era um estudioso e um nazi do Sinédrio, irmão de Salomé. Salomé Alexandra, ou Alexandra em Jerusalém. Ela foi uma das únicas mulheres a governar a Judéia. Ela foi a esposa de Aristóbulo I, e depois de Alexandre Janaeus. Ela foi a última rainha da Judéia, e a última a governar a antiga Judéia como reino independente de 76 a 67 a.C. Sob seu governo, os fariseus tornaram-se não apenas uma parte tolerada da comunidade, mas na verdade a classe dominante. João Hircano II. Hircano era o filho mais velho do rei e sumo sacerdote Alexandre Janeus e Alexandra Salomé. Após a morte de Alexandre em 76 a.C., sua viúva herdou o governo judaico e nomeou seu filho mais velho, Hircano, como sumo sacerdote. Alexandre teve vários conflitos com os fariseus. No entanto, Hircano teve o apoio dos fariseus, especialmente na última parte de seu mandato. Ele era o sumo sacerdote e também serviu brevemente como rei da Judéia de 67 a 66 a.C. Depois se tornou etnarca, governante, da Judéia de 47 a 40 a.C. Provavelmente foi nessa época que grupos surgiram na sociedade judaica e começaram a estabelecer algum tipo de divisão de atitudes, geralmente sobre política, religião ou vida em geral, e atitudes relacionadas a formas de pensar e integradas à sociedade daquela época. 2 desses grupos eram os Tsadoquim, saduceus, que afirmavam ser os descendentes legítimos de Tzadok, e portanto, os legítimos detentores do sumo sacerdócio e dos líderes religiosos de Israel, e os perushim, fariseus, surgidos dos Hassidim, geralmente desiludidos com a política, voltaram-se para a vida religiosa e o estudo da Torá, e a esperar a vinda do Messias e o reino de Deus. Outras linhas já existiam há algum tempo e também tiveram um papel nessa cena, mesmo que indireta ou subjetiva. Um exemplo são os essênios, que viveram uma vida mais dedicada ao seu Criador e se estabeleceram em áreas desérticas, ou no Monte Carmelo, e em outras regiões, e se preparavam para a vinda do Messias.
Características dos fariseus. Os fariseus, embora politicamente defensores da teocracia, eram moderados diante do domínio romano em comparação com o apoio dos fanáticos e saduceus. Comparados com os saduceus, a visão dos fariseus era progressista. Eles acreditavam na existência dos anjos, na ressurreição e na imortalidade. Entre o povo, gozavam de grande prestígio e liderança. Jesus condenou a hipocrisia e o orgulho dos fariseus, que os levava a desprezar os outros, e os saduceus confrontaram-se com Jesus por causa do pragmatismo. Os fariseus e Jesus. Os fariseus se opuseram a Jesus por causa da maneira como ele interpretava a lei e da maneira como afirmava ser Deus. Eles não gostavam da maneira como Jesus explicou a lei. Jesus condenou a má interpretação da lei pelos fariseus, porque eles se concentravam mais na tradição do que nas coisas mais importantes. A comunidade farisaica seguia regras rígidas para admitir novos membros. Antes de admitir um novo membro, havia um período de estágio que variava de 1 mês a 1 ano, durante o qual o candidato devia demonstrar sua capacidade de cumprir a prescrição ritual. Após o período de experiência, os candidatos se comprometiam a seguir as regras da comunidade. Esse compromisso era feito na presença de um escriba da comunidade. O novo admitido comprometia-se a cumprir as regras dos fariseus sobre pureza e dízimo. Desde então, tornava-se membro de uma associação. Tais associações tinham seus chefes e suas assembleias, e estas parece que eram caracterizadas por refeições comuns, especialmente nas noites de sexta-feira, para a abertura do sábado. Deixe o seu like e o seu comentário, não esquecendo de ativar o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos que postarmos aqui no canal.